parte do país era constituído, como já sabemos, por terras senhoriais. E as que pertenciam a comunidades religiosas eram, de facto, muito importantes. Estamos em Alcobaça, um dos maiores coutos da época. Este couto foi instituído em meados do século XII. Tinha vastas e boas terras de cultura, onde viviam muitos camponeses com um modo de vida idêntico ao das outras terras senhoriais. O centro da vida era o mosteiro, constituído por um vasto conjunto de edificações onde viviam os monges, membros da comunidade religiosa. Alguns deles cultivaram a terra ao lado de muitos camponeses. Outros, que tinham aprendido a ler e a escrever, estudavam obras antigas do tempo dos gregos e dos romanos e copiavam muitas delas com grande minúcia e rigor. Numa época em que a imprensa ainda não existia, as cópias feitas pelos monges contribuíram para que ainda hoje se conheçam muitos documentos antigos. Muitos destes manuscritos são verdadeiras obras de arte, quer pela letra ornamental que utilizavam, quer pelas belas gravuras com que os monges as iluminavam. Os mosteiros eram, assim, na época, importantes centros de cultura, sendo notáveis as suas bibliotecas. Aliás, o clero era então o grupo social mais culto e instruído. Ensinavam e mantinham escolas às quais só tinham acesso os futuros clérigos e alguns filhos de nobres. O mosteiro era também, muitas vezes, local de assistência para os doentes e para os mais necessitados. Os monges repartiam assim o seu tempo entre as atividades de subsistência, de cultura ou de auxílio e dedicavam ainda grande parte do seu dia à oração. As preces eram efetuadas no recolhimento das suas pequenas celas. No grande refeitório, que albergava toda a comunidade, no claustro do mosteiro onde descansavam das fadigas do dia e na igreja. Estas atividades dos monges estavam estabelecidas numa regra a que todos obedeciam. A comunidade religiosa era chefiada pelo abade. Alguns abades dos mosteiros eram tão importantes que participavam no conselho do rei. Grande parte da vida religiosa do mosteiro desenrolava-se na igreja. Esta é uma das mais notáveis da época. Como podemos observar, é uma grande igreja de paredes elevadas e de vastas naves, onde cabiam muitos fiéis.
Porém, nem todas as igrejas no nosso país estavam em mosteiros. Muitas delas foram construídas no início da nacionalidade graças à fé e ao trabalho das populações. Eram pequenos edifícios isolados, sem grande decoração e pouco iluminados. Outras, pelo contrário, são belas catedrais erguidas em cidades importantes, onde residia o bispo, o outro cargo religioso muito importante na época. Braga, Coimbra, Lisboa e Évora eram importantes bispados no século XIII. As suas torres majestosas e portais trabalhados são imponentes. Todos estes edifícios tinham, a princípio, paredes grossas, com pesados contrafortes e poucas aberturas, o que propiciava um ambiente pouco iluminado, como sucede na sé de Coimbra. Mais tarde, as técnicas de construção mudam. As igrejas passam a ter paredes mais finas e altas, janelas rasgadas, muitas vezes decoradas com vitrais coloridos, que permitiam um ambiente mais iluminado.